fazer aquela nécessaire de napa ou vinil matelassado. Olha que bonito, é macia, tem uma estrutura bem legal depois de pronta. Então, o que você vai precisar? Aqui eu tenho 2 cortes para fazer a nécessaire, a face externa da nécessaire, de 26 por 20. Mais 2 cortes de TNT, a cor você pode escolher, né? E a gramatura também. Aqui é uma gramatura 60, se não me engano, tá? Tem 80, 100. Eu não uso muito rígida para não ter dificuldade depois no desvio dessa peça aqui. Então, 60, 80 estaria bom. Até mesmo 50 você pode usar. Então, aqui 2 peças exatamente do mesmo tamanho, 26 por 20. Zíper em metro, como que você vai calcular aqui? A medida de 26, que é a largura da sua nécessaire, mais 4 centímetros, mais 3 ou 4 centímetros, para que você consiga colocar o cursor e um cursor de zíper. É uma nécessaire simples, básica e bem fácil de fazer. Bora lá? Iniciando a costura da nossa nécessaire em napa ou vinil matelassado. Eu peguei aqui o dourado para que você possa visualizar melhor a nossa costura. Então, você vai pegar um zíper, exatamente a medida da sua nécessaire mais 3 centímetros, para que você tenha uma folga onde você consiga colocar o cursor com segurança. Principalmente se você não tem muita experiência, facilita o processo do feitio, né? Então, você vai deixar essa pontinha para cá e vai começar a costura daqui para cá, tá? Então, vai começar com uma costurinha de segurança. Se você quiser vir na sua máquina doméstica, se você quiser colocar o pezinho da máquina e jogar a agulha um pouquinho mais para a direita, é interessante. Aqui eu vou fazer bem na pontinha, eu estou usando a máquina industrial. Então, a gente começa com a nossa costurinha aqui. Eu dou um arremate para ter maior segurança no meu trabalho, né? Vamos cortar os fios bem curtinhos, evita que enrosque o material. E o que você vai fazer? Você vai pegar o forrinho de TNT e colocar sobre essa parte aqui. Observe bem, ó, que eu coloquei a parte direita do zíper para baixo, em contato com a face externa da sua nécessaire. Olha aqui, tá lisinho, né? Então, a parte direita do zíper para baixo. Eu estou trabalhando com zíper em metro. Vou colocar o forrinho dela aqui, sobre o nosso trabalho e passar uma outra costura. Da mesma forma, eu venho aqui, arremato no início e passo a costura. Eu não tô prendendo com alfinetes e nem com grampos, porque não sinto a necessidade. Mas se você tiver necessidade de prender, você vai prender aqui, tá? Nessa bordinha. Eu acho mais fácil trabalhar com esse material com a velocidade da máquina mais baixa, com que você tenha um maior controle das coisas que você está fazendo e sem a necessidade de clipes ou alfinetes. Porque nesse tipo de material tudo marca, né? A gente evita marcas. A linha que eu estou usando é 100% poliéster. Uma vez passado aqui a nossa costura aqui, né? Passei a costura aqui, você vai virar esse forro para trás aqui. Virou, dobra nesse sentido aqui, ó. Joga o forrinho para trás, alinha aqui junto ao zíper, a sua nécessaire. Se você quiser, dá para jogar um pouquinho mais próximo do zíper, a sua nécessaire, ou esticar bem. Eu prefiro
com esse material, esticar bem, trazer ela para baixo, puxar o forrinho também para que ele acompanhe e passar a costura aqui. Você vai fazer um pesponto aqui, vai rebater a costura, tá? Você vai rebater a costura nesse momento. Então, vamos rebater a costura. Como eu havia dito antes, eu prefiro trabalhar em velocidade baixa com esse tipo de material, garantindo menos rugas, né? Vamos dizer assim, que ele fique mais lisinho, mais adequado o possível. Então, eu rebati a costura, veja como ficou a costura, bem perfeitinha, tá? O que que você vai fazer a seguir? Agora, nós vamos pegar a outra face da sua nécessaire, a outra parte de 20 por 26. Você está com essa aqui costurada, né? Já colocou o zíper nessa parte, rebateu a costura. Você vai virar ele assim, ó, dessa seguinte forma. Vou ajeitar aqui para que vocês possam ver melhor. Vai virar, pegar esse joguinho aqui, virar ao contrário e vai colocar sobre esta parte aqui, ó. Sobre esta parte, da seguinte forma. Você vai vir aqui e colocar isso aqui, tá? Aqui você vai passar uma costura de segurança. Então, vamos seguir com a nossa montagem. Você vai passar uma costura de segurança aqui primeiro e depois você vai colocar o forro sobre. Então, lembre-se que esse joguinho aqui tá sobreposto sobre essa face, a outra face da sua nécessaire. Então, a gente vai passar a costura de segurança aqui pra gente colocar o zíper de maneira correta, né? Que ele não fique escorregando quando nós colocarmos o forro. Então, primeiro você vai adequar o seu zíper aqui. Vai colocar o zíper bem certinho. Se sentir a necessidade de alfinetar, alinhavar e colocar clips, fique bem à vontade, porque no início demanda um pouco mais de habilidade, né? Arremata no final aqui e tira da máquina. Desse mesmo jeitinho que você tá aqui, você vai chegar com o outro forro de TNT e colocar sobre isso aqui tudo, tá? E vai passar uma nova costura. No início, é interessante trabalhar também com esse TNT, que ele é um tecidinho bacana de trabalhar quando ele tem uma gramatura um pouquinho melhor, que ele fica firme e te dá uma segurança na costura. É bem utilizado para nécessaire brinde, que você vai oferecer para alguém que vai dar brindes, né? Para alguma empresa, nesse caso, que vai oferecer brindes. Então, aqui você vai passar a costura novamente. A sua costura sempre arremata no final. Note que eu deixei essa pontinha do zíper aqui, tá? Que é pra gente colocar o cursor depois. Você vai abrir aqui, tá? E você vai pegar esse jogo aqui, ó, fazer isso aqui. Então, o zíper da sua nécessaire está no meio, aqui, ó, no meio, e você tem o seu forro embutido certinho aqui, dessa forma. Agora, nós vamos rebater a costura aqui novamente, tá? Então, vamos rebater a costura aqui. Vou virar assim para que vocês possam, enrolei aqui, para que vocês possam ver. Aí você joga para baixo aqui, assenta bem esse joguinho aqui. Aqui eu dei uma distância de um pezinho de máquina, tá? Um pouquinho menos, talvez. Veja uma distância adequada para você na sua máquina. Pode ser feito na máquina doméstica com tranquilidade. Então, nós vamos passar a costura aqui. Velocidade média para baixa, para que você possa
garantir um bom trabalho. O vinil é fácil de trabalhar com ele, porém não dá para ficar desmanchando, porque ele marca como o couro, ele vai ficar com furinhos, né? No tecido, por exemplo, de algodão, se você costurou, desmanchou e ficou uma marca, é só você passar gelo e passar o ferro que ele volta à forma natural. Aqui já não existe essa possibilidade, né? Furou, furou, já perdeu o material. Então, a gente tem que fazer isso aqui com bastante atenção. No próximo passo, nós vamos colocar o cursor do zíper, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu coloco o cursor do zíper. Eu vou orientar quem nunca fez ou quem tem dificuldade de colocar o cursor do zíper nele meio solto, para fazer o seguinte: você passou essas costuras, preparou toda a sua necessaire, né? Eu vou prender ela aqui, ó, com fita crepe. Aqui e aqui no final também, tá? Vou prender na mesa. Por quê? Porque se o zíper ficar mais firme, quanto mais firme a sua peça, para você colocar o cursor do zíper, mais domínio você tem sobre o zíper. Fica mais fácil de você colocar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou abrir o zíper aqui, ó. Eu vou abrir esse zíper aqui um pouquinho, tá? Abrir, eu vou pegar a tesourinha de precisão e cortar um pedacinho aqui daquele plastiquinho onde corre o cursor. Só ele eu vou tirar. Olha, só tirei isso aqui, que é o plastiquinho aonde corre o cursor do zíper, para que você entenda. Então, eu tirei ele meio na diagonal, vou ver se tá certinho aqui, dou uma ajeitadinha, né? E o que vai acontecer na sequência? Eu vou pegar o cursor do zíper, nesse sentido aqui, ó. Veja como ele está, ó. Veja como ele está. Nesse sentido aqui, eu vou colocar um lado do zíper aqui e o outro eu vou entrar por esse lado com ele na diagonal, onde eu cortei aquele pedacinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu aumento aqui para que você possa ver. Ele tá firme na mesa, então me dá maior firmeza para eu trabalhar com ele. Quanto mais solto, mais difícil fica. Então, aqui, eu vou colocar ele retinho aqui, ó. Coloquei ele retinho aqui. O importante também, você corta aquele pedacinho de plástico e você deixa ele equiparado aqui na altura, a mesma altura os dois. Aí, você colocou a primeira parte aqui. Na sequência, vamos ver aqui que tem um fiozinho aqui, eu tenho que cortar para dar bem certinho. Não pode ter nada escapando ali. Então, você vai, como ele tá preso, ó, você consegue subir, movimentar essa parte aqui com a mão esquerda, né? Então, você vai colocar ele aqui, que ele entre na mesma altura aqui, ó. Ele entrou na mesma altura, você puxa. Opa, aqui não entrou na mesma altura, ó. Você puxa e ele tem que vir. Ó, tá vendo? Ele entrou na mesma altura ali, ele já vem, vai abrir, né? Vai ficar aqui, tá? Então, a gente trabalhou com ele fechado no momento da colocação dele, porque eu queria que ficasse fechado aqui, nessa lateral, e aqui, mesmo após colocar o cursor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a máquina aqui nesse início e nesse final aqui, para que não haja nenhum incidente, que o cursor não saia quando a gente for movimentar a nossa peça. Eu vou passar uma costurinha aqui, tipo um vai e vem aqui no meio do zíper, aqui no final dele. Isso sempre após colocar o cursor, né? Então, a gente corta o excesso, passei a costura, eu vou cortar o excesso, tá? E desse lado aqui, também eu vou passar uma costurinha aqui, só no final do zíper aqui, ó. Para que a gente se assegure de que o cursor não vai sair, independente de qualquer manobra que a gente faça com a necessaire para o término dela. Então, eu
fui e voltei algumas vezes ali, né, com a máquina, para poder fazer esse acabamento aqui. Então, eu fiz um acabamentinho aqui e outro aqui. Isso após a gente colocar o cursor do zíper. Depois, num outro vídeo, eu posso fazer um vídeo também sobre como colocar o cursor com outro material, um material mais claro, um cursor mais claro, para que vocês possam ver detalhadamente. Até acho melhor que eu não tenho esse tipo de vídeo, né? Existem vários na internet, mas eu tenho uma linha de trabalho e eu sigo a minha linha de trabalho e assim eu vou expondo o que eu faço, da maneira que eu faço, que a minha experiência trouxe para mim, que eu acho bem facilitado. Então, assim, também aceito sugestões, né? Tô aberta a muitas coisas. A costura oferece infinitas possibilidades numa mesma peça, né? Várias formas de acabamento de um mesmo trabalho. Então, é muito interessante, é muito enriquecedor que as pessoas tragam, né? Sugestões, ou digam até mesmo, veja o vídeo da fulana de tal, porque é bacana, tal. Isso eu acho que a gente tem que ser aberta para essas trocas. Então, agora a gente vai finalizar a nossa necessaire. Você chegou até aqui? Que ótimo! Agora vamos concluir a nossa necessaire. O que você vai fazer? A parte interna está dessa forma e a externa dessa. Certifique-se que você passou a costura de segurança aqui e aqui. E o seu cursor, você vai deixar um pouquinho aberto o zíper aqui, ó. Você pode vir com ele caminhando um pouquinho para frente, abrir dessa forma, deixar ele um pouquinho aberto, para que você possa trabalhar com mais segurança no desvire. Não esqueça de fazer a costura de segurança aqui e aqui nesse momento. Então, você vai dobrar aqui e deixar dessa forma. A face externa com a face externa e o forro com o forro. Observe aqui, ó. Nesse momento, é importante que você observe. Eu dobrei, essa partezinha do zíper ficou para dentro do forro. E assim vai permanecer. Desse lado e desse lado também. Você tem que se assegurar disso. Na mesma posição, tá? Então, você vai, ao juntar as peças aqui, alfinetar ou alinhavar e vai costurar toda a volta aqui. Eu vou deixar um espaço de 12 centímetros aqui, vou fazer uma marcação. Daqui pra cá você vai costurar. Aqui, aonde vai ter essa abertura de mais ou menos 12, aqui, ó, você delimita aqui, 12 centímetros. Você vai começar a passar a costura daqui pra cá e toda a volta. E vai seguir até fechar aqui. E aqui também você precisa arrematar, porque na hora do desvire isso aqui não pode ficar abrindo. Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Eu iniciei aqui a costura, arrematei, né? Aqui eu vou virar. Sempre que eu viro, eu dou um arremate aqui, tá? Vou seguindo aqui, eu vou fazer esse retângulo todo, que é a volta da necessaire todinha, tá? Aqui eu já fecho tudo, que é a parte externa da necessaire, né? Aqui eu sempre tenho esse hábito de voltar aqui, onde vai ficar mais ou menos a largura aqui dela. Depois eu retorno. Então, aqui também, aonde é o zíper, você pode dar uma reforçadinha, tá? E continua a fechar a sua necessaire. É lógico que quando eu estou costurando sem filmar, a minha postura, minha posição de costurar é um pouco diferente. Quando a gente grava, a gente altera um pouco isso para que vocês possam ver.
talvez eu não estivesse costurando nessa velocidade exata, né? Talvez eu estivesse acelerando um pouco mais. Então, a gente tem que ter uma outra maneira de costurar quando tá explicando. Mas eu quero que vocês compreendam bem direitinho como ela é feita. Ela é simples, né? E bem fácil de fazer. Então, tira aqui, né? Deixei essa parte aberta. Se você vê que é pouco para virar, para desvirar a necessaire, eu tô achando que eu deixei pouco, eu vou abrir um pouco mais, tá? Então, a gente vai abrir um pouco mais. Mas antes de abrir, eu vou fazer as caixinhas, preparar para fazer as caixinhas de leite. Eu vou abrir aqui um pouquinho mais, acho que eu vou deixar com 10, 12 aqui, tá? Se você preferir também, porque a napa é um pouco resistente, então é melhor para não esgaçar, né, o tecido do TNT, que ele é bom, mas é um pouco mais frágil em relação à napa, né? Então, pode abrir também, se quiser, um pouquinho mais, deixa com 12 aqui, acho que fica melhor. Agora, nós vamos, antes de desvirar, nós vamos marcar as caixinhas de leite, porque nós vamos fazer a caixinha de leite primeiro. Eu vou fazer a caixinha de leite com 2,5 por 2,5. Aqui, esse quadradinho meu aqui tem 2,5 por 2,5. Então, eu vou marcar com canetinha aqui para que vocês possam ver como eu marquei aqui. A gente marca a partir desta costura que foi feita, tanto na lateral como embaixo, tá? Então, é nessa posição. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Acho que vai dar melhor para ver. Então, vou marcar a caixinha de leite. Dois e meio por 2,5, a partir das costuras que são feitas aqui, ó, tá? A mesma coisa você vai fazer nesse cantinho e na parte de baixo aqui do seu forro. Eu vou riscar com giz, né? A partir das costuras, tá? Também. 2,5 e 2,5. Então, nós vamos marcar a partir das costuras aqui, 2,5 por 2,5. O que vai acontecer aqui? Nesses cantinhos, nós vamos recortar esses cantinhos, tá? Recortar. Opa. Nós vamos recortar os cantinhos. Tanto do forro, quanto da parte da sua necessaire. Então, nós vamos recortar esses cantinhos com cuidado, com calma, né? Tudo que a gente faz na costura, a gente deve fazer com calma para que a gente não danifique os materiais, para que a gente consiga manter as medidas que a gente se propôs fazer. Então, a gente tirou esses 4 cantinhos. O que vai acontecer aqui? Eu vou abrir um pouco mais, né? Para que a gente possa... aqui você pode pegar o desmanchador de costura ou a tesourinha, né? E abre e costura um pouco mais aqui. Para que você possa trabalhar melhor. Porque eu fechei demais, não deu muito certo. Tá. Então, eu abri ali, eu vou fazer o quê? Vou passar minha mão aqui, ó, nessa abertura do desvire. Aqui tá a caixinha de leite, né? Eu vou pegar esse buraquinho aqui da caixinha de leite aqui, ó, abrir assim, dessa forma. E fazer isso aqui, ó. Aí, você joga uma costurinha pra cá e uma pra lá, tá vendo? E alfineta. A mesma coisa você vai fazer no outro cantinho. Você vai abrir aqui, você coloca o seu dedinho aqui na abertura, né? E faz assim, ó. Coloca desta maneira. Joga uma costura pra lá e uma pra cá.
Se você jogou para cá aqui, procura jogar para cá aqui também. Aí fica bem ajeitadinho na hora de você fechar essa parte do meio. Então, vou repetir aqui, porque eu puxei a necessaire. Então, aqui, abri, fiz isso. Uma costurinha para cá e uma para lá. Alfineto, porque nós vamos passar uma costura aqui. Aqui. E a largura da sua necessaire vai ser essa, tá vendo? Ela vai se formando, ela começa a se formar. Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai abrir a necessaire aqui, nesse cantinho. Olha só. Vai vir aqui com ela. Aqui já vai ser um pouquinho mais resistente devido ao tipo do material. Você vai ter que ajeitar aqui, né? Mas nada te impede que você faça. E você vai alfinetar aqui. Não alfineta tão pra cima, mais próximo, pra não ficar esse buraquinho depois. E aí, a gente vai passar uma costura aqui. Aqui, você vai fazer a mesma coisa. Abre. Se aqui começar a descosturar, nessa parte aqui, quando você for fazer essa abertura aqui, você vem e passa uma costurinha aqui, finalizando, arrematando. Porque após o corte, você tirou aquele arremate que você havia feito. Então, pode ser que essa costura se abra, ó, como a minha costura tá se abrindo aqui, ó. Então, a gente tem que fazer o quê? Passar uma costurinha aqui, outra aqui, pra garantir isso aí. E abrir, depois que tiver costurado, e fazer a mesma coisa, tá? Dobrar, ajeitar, pra poder passar a costura aqui. Uma vez que tá feito isso aqui, ó, você ajeitou os 4 cantinhos, né? Tanto no vinil quanto no TNT, a gente vai passar agora a costura aqui, arremata bem, é muito importante, no início e no final. Um pé de máquina aqui, vamos passar as 4 costuras. No início da costura eu já arrematei bem. Bem no início e no final, para que não haja problemas depois de concluída a sua peça, que é muito importante você entregar um trabalho bem realizado, bem feito, para que não haja reclamações, né? Agora, a parte do forro. Eu sempre deixo o forro solto, tá? Eu não prendo o forro, eu deixo o forro solto. Essa é uma necessaire básica para você aprender a fazer, se você quiser fazer, vender. É esse o caminho, tá? Ele é bem intuitiva, fácil e é treino, né? Tudo que você faz para você atingir a mestria daquilo que você faz precisa repetição. O aprendizado aqui, principalmente na costura, se faz com a repetição, né? De tudo que a gente faz aqui, tem que ter repetição, não tem como. Fazendo 1, 2, 3, a primeira pode ser um pouquinho mais difícil, a segunda já vai ficando mais fácil e assim por diante. Então, se você receber um pedido de 10 peças, com certeza na 10ª você vai estar ótima, mas antes de receber o pedido, faça 10. Faça 10, você vai ver que você vai se aprimorando. Eu abri aqui um pouquinho mais o fundo da minha necessaire, tá? Para que o desvire seja mais fácil. Quando você fizer, pode deixar com 12 aqui a abertura, para ser melhor. Vou explicar o porquê. Até é interessante você, quando você estiver costurando tanto o TNT quanto o vinil, você costurar, regular na sua máquina doméstica o ponto para 2,8, tem algumas máquinas que permitem que seja regulado em 2,8, ou 3, porque o vinil, ele é muito sensível, se você põe um ponto muito apertadinho, a tendência é cortar o vinil, então a gente tem que cuidar com isso também, tá? E o TNT, para desmanchar, é muito difícil, ele pode sofrer danos na hora de você desmanchar. Tem que tomar bastante cuidado para evitar perdas, né? Então, agora nós vamos virar a nossa necessaire. Lembre-se que eu deixei o zíper um pouquinho aberto, né? Quando a gente
coloca a mão ali, ele já abre. Então, eu vou desvirar. É um material um pouquinho mais resistente, ele exige um pouquinho mais de cuidado no desvire, pra gente não danificar a peça. É um trabalho artesanal mesmo, né? Então, você tem que fazer valer o seu trabalho e ter paciência nessa hora para que ele fique bem bonito, bem perfeitinho. Aí você vai colocando a mão aqui, ó. Se você colocou alfinete, cuidado, né? Retire para poder fazer esse desvire, para você não se machucar. Vai colocando os dedos aqui, ó, abrindo as costuras, né? Ajeitando. O vinil um pouquinho diferente do tecido, o trabalho com ele é mais durinho, né? A gente tem que ter mais paciência, tá? Mas ele dá um bom resultado, tem uma boa aparência a peça que você faz, fica bonito, fica útil, ele é bem interessante, porque se torna até impermeável para a pessoa colocar numa bancada de banheiro, numa viagem, né? É uma peça que fica bonita. Aqui, ó, nesses cantinhos aqui onde tem o zíper aqui, é sempre bom também você dar uma ajeitada, né? E assim você vai ajeitando. Aqui também, principalmente nesse cantinho aqui que tá o cursor, você vem por dentro, dá uma ajeitadinha aqui, ó. Ela vai tomando forma. Parece até que vai ficar feinha, mas não é, não fica não, tá? Então, por que a gente fez essa costura aqui? Impede do forro ficar prendendo o zíper. É muito importante esse pesponto no início da peça, tá? Agora, a gente vai fechar o forro, né? Puxa o forro para fora. Também você dá uma ajeitada nas caixinhas de leite do forro, tá? Quanto melhor você ajeitar, mais bonito fica seu trabalho. Ó. Aí, vem com bastante calma aqui, ó. E vai passar uma costura aqui no fundo de ponta a ponta. Você pode passar também. Porque você já delimitou ali, ele já... Tá vendo como o TNT, ele se ajusta ali? Ó, agora você passa uma costura aqui. Depois que você colocou o forro pra dentro, você vem e dá uma ajeitada aqui com a mão, ó. Pra que o forro também fique na mesma posição dessa costura aqui, porque ele tá feito igualzinho. Então, ele não vai ficar com problema de subir, né? Como eu já disse antes, porque a gente já passou essa costura aqui no início, né? A peça fica bem estruturada, olha. Você pode deixar ela abertinha, ela é impermeável, então pode colocar sobre um balcão que não vai ter problema nenhum. Aí, você vem, puxa o zíper aqui, ó, adequa aqui, né, o zíper, ó. Você pode colocar um cordãozinho, um pingentinho para agregar valor, um charmezinho a mais, né, na bolsinha. E quando ela tá bem feitinha, olha só, bem na medida, você vem aqui, ó, embaixo e faz assim, ó. Você pode entregar ela assim, na embalagem, né? E ela vai ter essa vazão de 5 centímetros aqui, tá? Espero que goste e sucesso nos seus produtos. Se você fizer, posta aí para eu ver como é que ficou. Vou gostar de ver e compartilhar também.